Eu não quero nada de especial, só o normal já é suficiente, a felicidade comum do dia a dia. É só isso que eu realmente quero. Era de noite no fim das férias de primavera, a protagonista estava prestes a começar o ensino médio. Ela está se sentindo mal e se questiona se irá começar a chover em breve. É quando ela repara que em seu lado tinha um pouco de neve na calçada. Ela percebe que estava muito frio para chover e se questiona como ainda poderia ter neve no chão em pleno abril. Em um tom irônico, ela diz que essa era uma das maravilhas de se morar naquele lugar. Alguém estava passando em sua frente. Porém, como ela não estava prestando atenção, rapidamente ela se choca contra a garota caindo as duas no chão. Ela parece sentir dor, mas rapidamente se desculpa com a outra garota, a questionando se ela havia se machucado. Ela pega os livros que a protagonista derrubou e parece os observar com interesse. Aqui, vemos não que eram partituras. É quando ela finalmente olha para ela e nós podemos ver sua beleza. A prota também parece perceber isso, pois acaba corando. Ela questiona se a garota também tocava piano. Porém, sem responder, ela apenas devolve o livro e entregando junto um curativo, o que a confunde. A garota aponta para a própria mão e a prota olha, percebendo que havia machucado na queda. Ela agradece, porém. A garota já está indo embora sem nem mesmo falar uma palavra, a deixando ali no chão. Ela se surpreende por a garota não ter perdido seu ritmo. Ela percebe que nunca viu ela por ali antes e admite que ela era bonita. Porém, se questionava por que ela se vestia como uma tomboy se tinha um cabelo tão bonito. Não que seja de sua conta, mas ela tem certeza de que ela ficaria bonita usando qualquer roupa. Saindo de seus pensamentos, ela percebe que iria se atrasar. Mais tarde, ela parece surpresa. Acontece que sua professora acaba de dizer que não iria dar mais aulas de piano. Acontece que ela estava grávida, e por isso não poderia dar mais aulas. A protagonista a parabeniza e a professora continua dizendo que por conta do casamento não teria tempo para as aulas. Porém, para a explicação, quando nota a expressão da protagonista, ela questiona se estava tudo bem e ela rapidamente concorda, dizendo que apenas estava com dor de cabeça. A professora sente muito por isso ser tão repentino. Ela garante que irá apresentar a protagonista para outro professor. Ela realmente deseja que ela continue tocando no ensino médio. Ao chegar em casa, sua mãe já estava a esperando. Aqui nós descobrimos que seu nome era Saki. Sua mãe perguntou se estava tudo bem, pois no final das contas realmente começou a chover. Ao ver que Saki não respondia, ela se preocupa e avança, questionando se tinha algo de errado. No jantar, após ouvir a história, sua mãe diz que não é tão estranho que sua professora vá se casar ou ter um filho, afinal ela já tinha 32. Saki diz que esse não era o problema. Ela conhece a professora desde que tinha 7 anos. Ela nunca pareceu ter um namorado e até outro dia estava reclamando disso. Por isso ela não entende de onde veio essa história do nada. Sua mãe questiona se ela já ouviu falar do termo lua numa noite chuvosa. Ela não entende, e sua mãe repete. Ela explica que isso é uma metáfora para algo que está lá, porém escondido. Saki entende cabisbaixa. Sua mãe questiona se ela iria parar de tocar piano, o que surpreende Saki. Ela diz que como ela estava começando o ensino médio, seria a chance perfeita de ela parar. Saki rebate dizendo que a professora iria apresentá-la a um novo professor, mas sua mãe refuta, confirmando se Saki realmente gostava tanto assim de piano. Corando, ela grita que logicamente gostava. Isso assusta sua mãe, e ela rapidamente se desculpa. Ela ergue as mãos em rendição. Ela diz que já está fazendo isso há muito tempo. Seria uma vergonha parar agora. É quando sua mãe percebe o curativo em sua palma e questiona o que era isso. Ela sorri e explica o ocorrido. Ela também não esquece de comentar o quão bonita ela era, e ainda diz que não sabia que alguém tão bonita morava por ali. Isso apenas faz sua mãe sorrir com graça. Saki continua, dizendo que elas pareciam ter a mesma idade, e fala como seria engraçado se elas acabassem na mesma escola. Internamente, ela pensa em como gostaria de vê-la novamente. No dia seguinte, no início às aulas, imagina a surpresa dela ao descobrir que a garota não só está em sua sala, mas como também estava sentada ao seu lado. Ela realmente não consegue acreditar. Saki fica ansiosa pensando que só podia ser o destino, ela tinha que se desculpar de alguma forma. Porém, estava escuro, talvez ela nem se lembra dela. Além disso, ela tem essa vibe de alguém que realmente não quer ser incomodada. É quando a professora entra na sala cumprimentando a todos. A professora se apresenta, ela diz que será a representante dessa turma e espera que todos se deem bem. Ela gostaria que todos se apresentassem, porém, antes tem que dizer algo para eles. Isso chama a atenção dos alunos e ela começa a andar em direção a eles. Ela se aproxima de Saki e ela se desespera, se questionando o porquê ela estava indo em sua direção. É quando ela para ao seu lado e coloca a mão no ombro da garota ao seu lado. Ela apresenta a garota como Kanon Oikawa. A garota parece indiferente a isso, mas a professora continua e revela que na verdade ela tinha deficiência auditiva. Isso choca Saki e os outros alunos. A professora pede que eles prestem atenção. Nem todos os alunos com deficiência auditiva vão para escolas especiais. Ela pede que caso Kanon precise de alguma ajuda, que eles a ajudem como puder. Uma garota pergunta com desdém como poderia ajudá-la se não sabiam língua de sinais. A professora percebe que não tinha pensado nisso antes, mas Kanon a interrompe, dizendo que apenas 20% das pessoas com deficiência auditiva usam língua de sinais no Japão. Ela continua explicando que isso varia de pessoa para pessoa, mas muitos usam outras formas de se comunicar além da língua de sinais.
Ela explica que tem perda auditiva neurosensorial. Ela escutava muito bem até a 5ª série, então elas podem conversar normalmente com ela. Desde que ela veja seus lábios se movendo, ela pode entender mais ou menos o que falam. Saki parece prestar muita atenção no que ela está falando. E ela termina sua explicação, dando uma indireta enquanto diz que as pessoas pensam que só porque você tem deficiência auditiva, você deve saber língua de sinais. A garota parece se sentir humilhada. E para finalizar, Kanon diz que não precisa da ajuda deles. Na verdade, ela prefere que eles não façam isso. Saki entende que foi por isso que ela não a respondeu naquela noite. Ela cora ao se lembrar do curativo. E se perde ao continuar olhando para Kanon. Após as aulas, enquanto estava indo embora, a professora pede que ela passe na sala dos professores por um momento. Ela queria falar sobre Kanon. Mesmo que ela tenha dito aquilo, ela sabe que ela pode precisar de ajuda cedo ou tarde. Por isso, ela pede que Saki verificar como ela está de vez em quando. Ela concorda, e enquanto a professora agradece, ela nota alguns mangás em sua mesa. A professora nota o seu olhar e pega o mangá para que ela veja. Era sobre uma garota que também tem deficiência auditiva. Ela brinca que até os professores têm que fazer sua lição de casa às vezes. Eu acho legal a professora estar tão empenhada para ajudar a Kanon, mas não acho que o mangá seja o melhor lugar para se tirar esse tipo de informação, pedagogicamente falando. Animada, ela questiona se Saki gostaria de pegar emprestado. Ela nega, mas agradece. Ela concorda em ajudar, porém não consegue deixar de pensar em como a professora estava enganada. Já em casa à noite, sua mãe pede que Saki vá logo tomar banho, mas ele pede que ela espere por um momento. Ela estava pesquisando mais sobre deficiência auditiva. Algumas pessoas não ouvem nada, enquanto outras conseguem ouvir alguns barulhos específicos. Ela percebe que realmente varia bastante. Ela entra em um chat de perguntas e respostas. Uma pessoa questiona qual a maior dificuldade em ter deficiência auditiva. A outra pessoa responde que parece normal. Então sempre falam para ela: aposto que você consegue ouvir perfeitamente bem. Ela se sente mal, pois ela percebe que era exatamente isso que ela pensava de Kanon. Para Saki, era difícil de acreditar que Kanon tinha alguma deficiência, afinal ela falou normalmente. Isso a fez lembrar de quando seu avô morreu, todos estavam tristes, mas ela não sentia nada. Tudo o que ela pensou foi: eu falei com ele ontem. Ela sabe que pessoas morrem, que tem guerras acontecendo nesse exato momento e que existem pessoas com deficiência. Uma coisa é saber que existe e a outra é ver pessoalmente. Ela percebe que continua sendo a mesma criança de antes e não é no bom sentido. Ela percebe que fez bem em não pegar aquele mangá. Ela sabe que a sensei tem boas intenções, mas não acha que aquele mangá realmente tem muito a dizer sobre a Kanon. Ela realmente quer saber mais sobre aquela garota. No dia seguinte na aula, ela tenta conversar com ela. Saki pergunta se ela podia ouvir alguns sons, mas claro que Kanon a ignora. Ela parece se lembrar que Kanon não podia entender o que ela fala sem estar a olhando e encosta levemente em seu ombro. Kanon a olha e ela parece incerta por um momento. Saki pergunta novamente se ela podia ouvir alguns sons e Kanon concorda, pois estava com seu aparelho auditivo. Saki questiona surpresa se ela poderia ouvir, mas Kanon nega. Era difícil de Gotsuki entender as palavras com tanto barulho. Saki entende e, se animando, ela questiona se tivesse menos barulho, se ela poderia. Mas Kanon a interrompe, perguntando se já não tinha dito que queria ficar sozinha. Ela questiona se foi a sensei que mandou Saki ser legal com ela. Saki, com vergonha, mente dizendo que apenas pensou que elas poderiam ser amigas. Kanon repete que estava bem sozinha. Ela questiona se o nome dela era Saki, e ela fica surpresa por Kanon se lembrar de seu nome. Ela questiona se Saki sabe o que falam sobre se colocar no lugar do outro. Ela questiona se Saki acha que as pessoas podem mesmo fazer isso, e diz que sabe que ela não pode. Todo ano que passa, as pessoas com audição normal são cada vez mais um mistério para ela. E Saki não faz ideia de como é não conseguir escutar bem. Já é difícil fazer amigos, então como duas pessoas que não se entendem poderiam se tornar amigas? Ela aponta para o grupo de garotas e pede que Saki a esqueça. Saki tenta argumentar contra, mas Kanon já está de volta ao seu livro. Após isso, Saki continua tentando conversar com ela, mas Kanon sempre a ignorava. Na saída, ela está cabisbaixa, se questionando se Kanon não a ouvia ou se estava a ignorando, provavelmente os dois. Algumas garotas se aproximam chamando sua atenção. A garota questiona se estava tudo bem e ela rapidamente diz que sim, estava apenas cansada. A garota diz que acredita, afinal Saki estava sempre correndo atrás de Kanon. Ela continua dizendo em deboche que Saki era a única que tentava falar com ela. Afinal, quem mais iria querer conversar com ela após aquele discursinho? Ela diz sorrindo que não é porque ela não ouve bem, que ela poderia agir dessa forma. A outra garota pergunta furiosa se elas viram como Kanon estava a encarando daquela vez. Elas se questionam se Kanon realmente tinha deficiência, afinal ela poderia falar normalmente. Essa conversa parece estar incomodando Saki, quando outra garota diz com graça que ouviu dizer que Kanon sofria bullying no fundamental. Isso choca Saki, que quando vai questionar mais sobre isso, outra garota corta enquanto ri, questionando se eles tinham culpa por isso. Ela praticamente pediu por isso com aquela atitude. Elas dizem que pessoas com deficiência sempre ficam se vitimizando. Saki parece não aguentar mais aquela conversa e, tomando coragem, finalmente diz que Kanon já foi legal com ela. As garotas não parecem gostar desse comentário e dizem que Saki era chata. Essas garotas não estão tentando ser maldosas. Elas apenas estão dizendo o que acham que veem, o que elas sentem. Desde que Kanon perdeu a audição na 5ª série, foi com isso que ela teve que lidar.
Saki não a culpava por ser tão antissocial. Porém, ela não poderia continuar com isso. Ela se levanta de sua mesa assustando as garotas. Ela se desculpa enquanto sai rapidamente da sala. Ela se lembra de Kanon falando para ela fazer amizade com aquelas garotas, mas se questiona quem iria querer fazer amizade com alguém assim. Ela preferia ficar com. Porém, seus pensamentos são interrompidos ao perceber que estava chovendo lá fora. Ela percebe que nem pegou seu guarda-chuva. É quando nota que Kanon ainda estava lá na entrada. Ela se aproxima tocando em seu ombro. Ela questiona se Kanon não iria para casa. Ela diz que esqueceu o guarda-chuva. Estava apenas esperando a chuva passar. Saki percebe que isso poderia demorar um pouco, e Kanon apenas diz que ela poderia ir. Era um pouco estranho ter ela ali parada. Isso faz com que Saki fique envergonhada. Ela fica cabisbaixa. Ela realmente não queria ser como aquelas garotas. Ela sai correndo embaixo da chuva, deixando Kanon sozinha. Ela fica lá, percebendo que realmente poderia demorar para passar a chuva. Ela começa a olhar para baixo. É quando alguém se aproxima. Ela olha surpresa. Era Saki que tinha voltado com um guarda-chuva. Isso surpreende Kanon e Saki está vermelha. Talvez pela vergonha, talvez por ter corrido, ou talvez por estar começando a ficar resfriado. Ela grita animada que consegue um guarda-chuva em uma loja de conveniência. Kanon não entende. E Saki explica que é por causa de seu aparelho auditivo. Ela questiona se era por isso que Kanon não ia embora na chuva. Ela questiona se não poderia ir com Kanon até sua casa. Ao até a metade, Kanon parece perder a paciência e questiona se ela era idiota, porque ela não usou o guarda-chuva na volta. Ela não era muito inteligente e não sabia quando desistir. Saki concorda surpreendendo Kanon. Ela ri enquanto diz que enquanto os ouvidos de Kanon não funcionam bem, seu problema estava em sua cabeça. Isso faz Kanon corar. Saki continua dizendo que se ela estiver sendo insensível ou Kanon precisar de alguma coisa, ela precisa dizer, pois caso contrário, ela não saberia. Kanon diz que mesmo assim ela ainda não poderia entender. Saki questiona se ela como ela saberia se não falasse com ela, e diz que dói ser ignorada desse jeito. Ela pensa que qualquer um pensaria desse jeito. Isso parece chocar Kanon. Kanon ri dizendo que entendeu. Ela não ouve e Saki é meio lenta. Ela entra um pano para Saki, dizendo que isso era simplesmente perfeito. Saki cora ao ver Kanon sorrir pela primeira vez. Kanon ainda rindo entrega o pano para Saki. Ela se desespera enquanto agradece. Kanon continua sorrindo enquanto ela se enxuga com o pano, e finalmente diz para elas irem para casa. Antes de continuar, deixa o like e se inscreva. Elas dividem o guarda-chuva no caminho para casa. Saki se desculpa por fazer Kanon segurar o guarda-chuva. Ela parece a ignorar, mas a olha questionando se disse alguma coisa. Saki repete corando. Kanon diz que não tinha problema, afinal era mais alta. De repente ela diz que era chuva e Saki fica confusa. Ela explica que não consegue ouvir por causa da chuva e não consegue olhar para a boca da Saki enquanto anda. Saki sorri e diz que entende. Kanon se aproxima e deixa claro que, caso ela não responda na hora, não é porque ela estava a ignorando. Ela cora enquanto diz que ficaria feliz se Saki se lembrasse disso, e Saki cora também, e sorri concordando. Kanon se desculpa por ter usado seu primeiro nome. Saki diz que não se importava, e nessa caso, Kanon pede que ela chama assim também. No final, elas percebem que no fundamental, elas estudaram perto uma da outra. Obrigado por assistir. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva.